Agora chamo sua atenção, tá? Para esse caso. Como o suspeito, eu fui informada agora pela Secretaria de Segurança Pública, tem 15 anos de idade, a gente não pode falar em estupro. A gente tem que falar crime análogo ao estupro. Porque quem cometeu tem 15 anos de idade. Era final de ano, nesta casa que vocês vão ver agora. Na parte externa da casa estava mãe, marido, filho e amigo do filho. A mulher entrou, porque já estava passando do ponto na bebida, já estava perdendo ali um pouco os sentidos. Ela foi deitar na cama, estava meio, desacordada e o marido ajudou ela para deixar ela lá na cama. Nesse banheiro aí, foi o banheiro em que um amigo do filho dela disse que ia, depois dela ter ido deitar. Pela demora, o marido dela estranhou. Cadê esse rapaz? Que não voltou até agora. Quando foi no banheiro, ele não estava. Quando entrou nesse quarto aí, ele viu a pior cena. A mulher ainda desacordada, meio sonolenta, os efeitos mesmo do álcool. E ele em cima dela. É desesperador esse caso, porque vocês vão entender melhor agora com o repórter Vinícius Mecenas o porquê que é desesperador. Vinícius, a partir deste crime, deste fato que eu acabo de relatar, quais foram os próximos passos que essa mulher tomou? O que é que ela precisa da gente? E mais, este homem, este adolescente de 15 anos de idade, mora perto dela? Tem se aproximado dela? Por favor, Vinícius, relata pra gente. Boa noite. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. É uma situação lamentável, porque a gente está falando desse abuso, desse ato libidinoso, análogo ao estupro, como você bem detalhou, desse jovem que, como você adiantou, tem 15 anos de idade e mora a cerca de 130 metros de onde nós falamos ao vivo agora nesse exato momento. Sendo que ela já tem uma medida protetiva contra esse jovem para que ele não se aproxime em pelo menos aí cerca de 200 metros. Mas como? Se ele mora mais próximo do que isso? O pior de tudo é o seguinte, ela já foi ao IML fazer uma série de exames de corpo de delito e tudo mais, mas desde janeiro ela não tem esse retorno. E enquanto ela tenta lidar com toda essa frustração, esse trauma físico e esse trauma psicológico, este jovem, além dele circular aqui pela redondeza, ele também tem intimidado, não só ela, mas como o marido, como o filho, o marido principalmente que precisa sair para trabalhar, ou seja, quem está preso aqui é a família dessa jovem de 31 anos, dessa mulher, que já está aqui comigo. Claro, para preservar a imagem dela, ela não vai se identificar, mas eu queria saber detalhadamente, deixa eu só me reposicionar aqui, como foi que o fato se deu? Foi exatamente na virada do ano, era festa? Era uma pessoa conhecida da família de vocês, amigo próximo do seu filho, né? Isso, foi na virada do ano, estava todo mundo comemorando, para receber a chegada do ano. Então nós estávamos aqui na porta, entendeu? Meu esposo, eu estava bebendo, meu filho, todo mundo comemorando. E aí ele veio, de lá para cá e ficou aqui na rua. E quando chegou uma determinada hora, eu fiquei muito bêbada, porque eu tinha bebido 1 litro de uísque. Então, eu fiquei muito bêbada. Então, aí eu disse assim, quando chegou mais ou menos umas meia-noite, eu disse assim, eu vou me recolher. Aí, meu marido pegou, me botou para dentro do quarto, entendeu? E meu filho disse assim, posso ficar aqui na rua, por enquanto que está todo mundo comemorando? Aí, meu esposo disse assim, pode ficar, entendeu? Eu vou ficar tomando conta de sua mãe e você pode ficar. Aí, é porque eu até me emociono, entendeu? Lembrando das coisas. E aí, quando deu por volta de 2 horas da manhã, entrou meu filho, entendeu? Com ele dando a desculpa, entendeu? Meu filho disse que me pede perdão até hoje, que ele disse assim, mãe, me perdoe, entendeu? Porque se eu soubesse que essa insistência toda desse meu amigo era para entrar dentro de casa, para fazer um mal à senhora, eu jamais tinha botado ele dentro de casa, entendeu? Então, quando foi por volta de 2 horas da manhã, ele insistindo, eu quero ir no banheiro, deixa eu ir na sua casa, eu quero ir no banheiro, deixa eu ir na sua casa, porque eu me sinto mais confortável.
Meu filho caiu na besteira de deixar ele entrar. E realmente, na primeira vez que ele entrou, ele foi no banheiro. Quando ele voltou, ele deu a desculpa que estava passando mal e decidiu ficar no sofá da garagem da sala. E assim que meu marido viu, né, que tinha uma pessoa dentro de casa, ele não era estranho, entendeu? Mas como tinha uma pessoa dentro de casa que era homem e tal, ele levantou e veio sentar com ele no sofá. Assim que ele sentou... Neste sofá de onde falamos ao vivo agora. Sofá, aqui nesse sofá. Aí, quando ele sentou, quando deu uns 10 minutos, que meu filho voltou, né, porque ele estava aqui, estava tendo uma festinha, ele queria ficar com as meninas. Aí, quando ele sentou, quando deu uns 10 minutos, ele disse assim, que viu que meu filho tinha ido, ele disse assim, eu posso ir no banheiro novamente, porque eu estou passando mal. Aí, meu marido disse assim, pode? Você já sabe onde é, né? Pronto. Aí ele pegou, meu marido se distraiu, porque pegou no telefone, ele, em vez de ir no banheiro onde ele já sabia, onde ele já tinha ido uma vez, entendeu? Ele simplesmente entrou no meu quarto. E nessa que ele entrou no meu quarto, entendeu? Eu estava totalmente vulnerável, entendeu? Porque eu estava muito alcoolizada. E se você me perguntar o que aconteceu com o meu corpo, eu não sei, entendeu? Eu não Ficou com muitos hematomas? Fiquei, eu tinha marcas nas minhas pernas, entendeu? Como se alguém tivesse forçado ela para abrir, entendeu? Inclusive, eu fiz esses exames também do corpo de delito para saber essas marcas, entendeu? Para saber se houve a penetração. E desse dia para cá, minha vida virou totalmente de cabeça para baixo, porque eu não vivo, eu não saio, eu não durmo, eu não posso circular pelo bairro, porque se eu circular pelo bairro, ele encontra com a gente, ele tenta bater na gente. Se ele tiver com os amigos dele, é que ele vem para cima da gente. Inclusive, ele fez isso com a gente no dia 27 de fevereiro. Prova disso, ó, olha a quantidade de registros, né, daqui do Instituto Médico Legal, pela que precisou fazer corpo de delito por diversas vezes, porque este jovem de 15 anos se juntava com outros amigos aqui da situação e até pedrada teve, né? Nenhum certo encontro desse pessoal com sua família? Teve sim, no dia 27 de fevereiro, nós fomos aqui na padaria, bem na esquina, né? Que é o caminho da casa dela, passamos para ir na padaria e aí ele veio de encontro, entendeu? E quando chegou, ele já foi questionando ao meu esposo, diga agora que eu sou estuprador, e como ele vinha com mais 4, entendeu? Ele já segurou meu esposo, um já segurou, outro correu, deu pedrada, eu sei que eu fiquei desesperada, eu tive que correr para um lado, eu estava com minha filha, eu tive que deixar minha filha abrigada na casa de um vizinho, que eu não sei nem quem é, entendeu? Para ela não se machucar. Então eu corri para o posto policial, que fica aqui bem na entrada da ponte, e meu esposo correu para a farmácia, entendeu? Para viver, porque imagine uma pessoa correndo atrás da outra, dizendo que você é ladrão, incitando, entendeu? As pessoas correrem atrás da gente para bater na gente. Inclusive, até então ela não estava amparada juridicamente, ela precisou recorrer a uma ONG que ampara essas mulheres vítimas de várias violências. Mas desde então você tem recorrido, né, procurado inclusive Defensoria Pública, outros advogados, mas tem dado de cara com portas fechadas. Tem 3 meses, entendeu? Que eu vou na vara da infância e da juventude e cobro, porque se eu tenho uma medida protetiva expedida, que foi expedida no dia 2 de janeiro, se eu tenho uma medida protetiva que é para ele se manter a 300 metros de distância de mim e dos meus familiares, principalmente das testemunhas, entendeu? Porque ele está aqui do meu lado, entendeu? É uma situação muito complicada. Muito complicada, já recorri, aí fui na vara da infância, entendeu? Eles mandam, procura assistência de acusação, vá na Defensoria Pública, aí eu fui na Defensoria Pública, quando chega na Defensoria Pública, aí eu preciso de assistência de acusação. Você não precisa, você é a vítima, você não precisa nem de advogado, nem de defensor, nem de assistência de acusação. Aí a pessoa volta de novo, aquele karma todo de novo. Tem sido uma verdadeira peregrinação, a gente imagina. A gente inclusive chegou a pedir, né, obrigado por sua participação, uma nota, porque assim, essa mulher, ela precisou passar por essa série de exames no IML. E desde janeiro, quando ela precisou dar entrada, exatamente no dia 2 de janeiro, ainda não saiu esse resultado. Então a nossa equipe, né, da Central de Jornalismo aqui da TV Atalaia, né, pediu um parecer à Polícia Civil, que mandou uma nota completa há poucos instantes, dizendo assim a nota, que o caso do estupro de vulnerável foi devidamente investigado pelas autoridades competentes. O laudo pericial realizado pelo IML foi remetido à DAGV, que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, onde o inquérito policial foi instaurado inicialmente. Durante as investigações, constatou-se que o autor do ato infracional, análogo ao crime de estupro, seria um jovem de 15 anos. Diante disso, os autos foram encaminhados
encaminhados a uma unidade de proteção da criança e adolescente, né, unidade especializada para apuração dos atos infracionais cometidos por menores de idade. E a nota finaliza dizendo que o procedimento investigativo foi concluído por uma unidade aí da polícia, encaminhado juntamente com um laudo pericial para o Poder Judiciário para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Mariana. Estamos atentos.